Se você considera 70 e poucos anos, um dia não é pouco. É uma unidade muito significativa. Talvez fosse insignificante se você vivesse 1000, 2000 anos, mas em 70 anos um dia é muito. Saiba valorizar, é um dom precioso e escasso. Na economia não é assim? A escassez dá valor às coisas. Procure ter uma certa economia de vida e perceber que um dia não é para ser desperdiçado. É uma unidade daquilo que você tem de maior valor, que é a vida. Olá! Hoje vamos dar continuidade à leitura das Meditações de Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico. Hoje será um pouco diferente porque teremos apenas um capítulo, o livro 7. Por ser um pouco maior, nós vamos dá-lo isoladamente. Temos ainda 2 encontros, onde veremos capítulo 8 e 9, e 10 e 11, e concluímos essa nossa agradável leitura em conjunto. Eu espero que esteja sendo bom, útil e construtivo para vocês, gerando boas reflexões. Bom, nesse livro 7º, ele vai começar no primeiro parágrafo falando o seguinte: o que é o vício? Algo que viste muitas vezes. Tudo é corriqueiro e passageiro. Não há nada de novo. Eu acho então interessante essa colocação de Marco Aurélio, porque me lembra uma situação minha, que pode ter acontecido algo parecido com vocês, porque essa natureza filosófica está em todos nós. Reitero, muitas vezes as pessoas me escrevem: não sou um filósofo acadêmico. Bom, não tenho nada contra os filósofos acadêmicos, até gosto deles, mas eu estou me dirigindo ao filósofo que existe adormecido dentro de você, independente de qual profissão exerce, ou que carreira acadêmica escolheu seguir, ou mesmo que não tenha seguido carreira acadêmica nenhuma. Então, essa natureza filosófica que procura buscar sentido em tudo, eu me recordo de vários pequenos episódios na minha vida que se tornaram significativos. Quando eu era jovem, eu sonhava em sair do Brasil, porque achava que havia algum lugar que tinha uma coisa fantástica acontecendo. As pessoas eram todas muito boas, muito sábias, muito especiais. Ainda bem que comecei a fazer filosofia antes de me lançar a essas viagens, porque pude compreender que de fato esse lugar maravilhoso não estava em nenhum lugar externo, estava dentro de mim. Porque ao ir para o exterior, eu percebi que por trás de uma certa vestimenta cultural ligeiramente diferente, o que há é o mesmo ser humano, movido pelos mesmos fatores, pelo mesmo egoísmo, pela mesma vaidade, pelo mesmo orgulho, pelos mesmos interesses próprios, pessoais, acima do interesse do todo, ou seja, as mesmas questões fundamentadas, apenas vestidas de alguma coisa um pouco, digamos assim, apropriada a cada cultura. E é um pouco do que Marco Aurélio está dizendo aqui. O que é o vício? São coisas que estão por aí, não são novas. Simplesmente por não querermos subir o próximo degrau, por não querermos que a nossa consciência se eleve para mais próximo do todo, da visão do todo, nós nos prendemos aos detalhes do degrau em que estamos, para que tenhamos um ponto de apoio que nos segure, que evite que sejamos puxados para cima ou, quem sabe, para baixo. Então pegamos os detalhes e damos um foco naquilo. São coisas sem grande relevância, sem grande importância. Quando olhamos, a energia da nossa vida está girando em torno de um ponto insignificante. E como o centro emana suas qualidades para a periferia, o centro emana suas qualidades para toda a circunferência, nós fazemos a nossa vida girar em torno de coisas banais. Então, diz o vício quando você começa a dar foco em algo que não é o verdadeiro referencial da vida de um ser humano, que não imprime consciência, que não imprime elevação, que não gera um pouco mais de sabedoria. E aí nos prendemos a pontos que às vezes é engraçado imaginarmos sem estarmos procurando isso na vida dos outros, procurando na nossa própria vida, como certos ciclos da nossa vida giraram em torno de certos centros que não mereciam tanto tempo da nossa vida. Centros irrelevantes, banais. E nós não percebemos, envolvidos nisso, que isso era uma forma de fuga. No fundo, o vício é uma forma de fuga ao crescimento necessário, que tem um custo, que tem necessidade de protagonismo, de vontade e de um referencial para onde estamos indo. Continuando, ele vai dizer: não esquecer que o valor de cada um
é igual ao valor daquilo que preza. Com certeza, as afinidades do homem são da mesma estatura que o nível da sua consciência. Que aí volta aquele provérbio bíblico que diz: pelas vossas obras vos conhecerei, aquela passagem bíblica. Evidentemente que os meus gostos, os meus interesses, os meus assuntos, as minhas motivações de vida refletem a altura da minha consciência. Para quem assistiu Caibalion, falava sobre isso no princípio da vibração, que dizia que o ponto em que estamos vibrando é o nosso nome interno. Com que você tem afinidade, o que te traz algum grau de satisfação. E se você quer saber se cresceu, é só perguntar se a sua vibração se sutilizou um pouco. Se você saiu de um ponto para um ponto um pouco mais humano. Ou seja, conhecemos um ser humano pelos seus interesses, pelas suas fixações, pelos seus objetivos de vida. Isso é sua estatura. Não definitiva, mas do momento atual. Se queremos crescer, precisamos saber onde estamos e aonde queremos chegar. É assim que a gente se desloca quando procura um endereço. Sabe onde ele é e sabe onde estamos, onde é o ponto de partida. E assim podemos nos deslocar e chegarmos até lá. Em seguida ele vai dizer: procurar no discurso o objetivo, nos empreendimentos o sentido. Olha, parece uma frase simplesinha, mas não é. Considerem aquilo que falava para vocês há algumas aulas. Eu falava que o universo para Marco Aurélio, para os estoicos como um todo, é um universo ordenado. A vida humana é ordenada. Ela tem um objetivo, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E não há como caminhar de forma produtiva se você não tem esse eixo orientado dentro da tua vida. Eu sei o que eu estou hoje, eu sei o que eu quero chegar a ser para que a minha vida tenha um significado real, para que ela tenha um tempo real. É evidente que uma vida que é ordenada como um todo, o teu discurso é ordenado também. Os teus empreendimentos são ordenados. Tudo o que você faz é dotado de sentido e tem um avanço constante, sem pressa e sem pausa, mas sempre caminhando para ele. Então imagine uma pessoa, claro que às vezes pode ser um mero vício de oratória, mas pode haver uma relação entre isso e a pessoa que quando conversa com você não tem nenhuma busca, nenhum objetivo naquela conversa. É aquilo que nós chamamos de jogar conversa fora. Assuntos circulares que partem do nada para o lugar nenhum. Depois, quando essa pessoa tenta, às vezes, se expressar diante de um auditório, é difícil romper esse vício e ter um discurso orientado. Se o discurso não é orientado, se torna insuportável para o ouvinte, ainda dentro de uma conversa. O empreendimento, a mesma coisa. O tempo todo saber onde eu quero chegar com isso, quais são os meus objetivos. Quando falo sobre a administração do tempo, eu falo sobre isso. Metas em todos os campos da vida, para todas as dimensões, a vida como um todo, a década, o ano, o dia de hoje. Ou seja, a orientação, o norteamento da vida nas coisas pequenas só é possível quando ele existe no macro, na tua vida como um todo. Eu sei onde eu quero chegar com tudo isso. Sozinho ou com outrem, aquilo que faço deve apenas atender a este fim, a utilidade e a conveniência da sociedade. Ou seja, toda a minha ação deve visar a um resultado positivo e para um grupo cada vez maior. A partir do momento em que eu penso na utilidade e na conveniência da sociedade, não para qualquer coisa, a utilidade e a conveniência para torná-la uma sociedade mais humana, essa sociedade, daqui a pouco penso nesse país, daqui a pouco penso nesse planeta, daqui a pouco penso no cosmos. Ou seja, o bom para mim é aquilo que agrega valor ao todo. Como eu sou parte integrante e consciente do todo, eu me beneficio quando ele cresce. Caso contrário, você cai no egoísmo que, em última instância, é suicida. Porque ao não agregar valor ao todo, ele se empobrece. E empobrece você também, que é parte integrante desse todo, queira ou não. Jamais te envergonhes de ser ajudado. Essa pequena frase me lembra uma colocação feita pelo filósofo que eu tanto admiro, Roger Scruton, quando ele dizia: olha, as nossas buscas de independência, embora válidas, de vez em quando deveriam andar junto com uma busca de interdependência, que é muito necessário que nós aprendamos a valorizar o que o outro pode me dar
que aprendamos a valorizar aquilo que eu posso dar ao outro, não no sentido de explorar, não no sentido utilitário, mas no sentido de que firmamos vínculos a partir desse ato de ajudar e aceitar ser ajudado, doar e saber receber. Roger Scruton, inclusive, faz uma menção ao movimento escoteiro e como ele é positivo e produtivo no sentido de criar esse espírito. Senão a independência pode gerar uma certa petulância de achar que eu não necessito de ninguém. E nós todos nascemos uns para os outros, como diz o próprio Marco Aurélio. Independência, mas na justa medida, sem que ela elimine a interdependência positiva, sadia, que vai costurando vínculos nesse tecido social. Que o futuro não te inquiete. Munido da mesma razão que ora te guia, enfrentá-lo-á no momento oportuno. Ou seja, o que virá no futuro? Vou enfrentá-lo com as mesmas ferramentas que eu tenho hoje. Se eu permaneço fiel à minha condição humana, eu terei condições de dar respostas humanas no momento futuro. Isso me recorda muito uma passagem de um filme que eu gosto bastante, que todos vocês devem conhecer, que é o Gladiador, onde o personagem principal, Máximos Décimos Merídios, um personagem criado, uma ficção, em determinado momento ele se torna um gladiador dentro de uma arena, ele que havia sido um general romano, e comanda ali uma série de gladiadores, que a intenção era matá-los todos. Os soldados romanos iriam por trás de uma porta a cavalo, e a intenção era extirpá-los. E ele chega para os seus colegas no meio daquela arena e diz: seja o que for que venha por trás daquela porta, se permanecermos unidos, teremos chance. Isso foi algo que me marcou, talvez tenha sido o que mais me marcou no filme. Seja o que for que venha por trás da porta do futuro, se eu permaneço unido a mim mesmo, íntegro, e ao mesmo tempo na disposição de união com aqueles que trabalham para a mesma causa, com aqueles que trabalham para o bem, seja o que for que a porta do futuro traga, eu tenho condições de dar uma resposta adequada. Seja o que for que a vida diga, seja qual for o idioma que seja utilizado, eu responderei falando a língua de um ser humano e deixarei um rastro de humanidade no mundo. Isso é muito bonito e muito interessante. As coisas todas se ligam entre si por um laço sagrado e quase nenhuma é estranha à outra. Coordenadas, concorrem para a harmonia do mesmo mundo. Já também em várias palestras eu contava para vocês como se compõe a beleza. Um belo quadro é uma combinação de cores totalmente diferentes de umas das outras, em diferentes tons, que se combinam harmoniosamente para produzir a beleza. Um quadro que fosse de uma única cor apenas, dificilmente encontraríamos beleza aí. A bela melodia é a combinação de diferentes notas em diferentes escalas que se combinam harmoniosamente e produzem a beleza. Algo de uma nota só provavelmente não seria belo. E assim somos os humanos, cada um de nós sendo aquilo que é, respeitando aquilo que é, criando e preservando a sua própria individualidade, ao combiná-la com todos os demais, somos uma obra de arte. Ou seja, pensamos que para viver em sociedade temos que ser iguais a todo mundo, que é massificação. Muito pelo contrário. Ao nos massificarmos, nos reduzimos à metade de nós mesmos. Isso é uma mutilação. E homens mutilados, em geral, não são muito bons para viver em sociedade. Não têm a necessária tolerância, paciência e virtude que a vida em conjunto exige. Se não és reto, retifica-te. É famosa a expressão que ele usa em alguma outra altura do livro, que ele diz: há de ser reto ou endireitado. Ou seja, se aquilo que não temos ainda de retidão, de coerência com os princípios humanos, há que conquistar. Não há outra forma, viemos aqui exatamente para parar essas arestas. Aquilo que ainda não conquistaste, coloca como próximo passo. Há que ter como meta, como sentido de vida, ser cada vez mais coerente com aquilo que a natureza espera de um ser humano. Aquilo que já é reto, ótimo. Aquilo que ainda não é, essa é a minha missão. Eu vim para endireitá-lo. Porque isso é o melhor que você faz para você e para a humanidade. Uma humanidade que necessita de referenciais verdadeiramente humanos. Conquanto separados,
Os seres racionais são como membros de corpos individuais, já que se formaram para cooperar numa obra única. Muito parecido com aquilo que falamos ainda há pouco. Se nós considerarmos que a humanidade é um corpo, é um ser, a maior parte de mim são os outros. E aprender a cooperar para o todo, pensar no todo, aprender a colocar como referência das minhas ações como eu posso não apenas tirar vantagem dessa circunstância, mas como, através dessa decisão, eu posso beneficiar o maior número possível de pessoas. Você sabe que isso é uma coisa que pode ser educada? Pode ser buscada? Basta que você corrija o seu foco cada vez que perceber que ele está distorcido e egoísta. Corrija o seu foco. Você percebe como a natureza humana é maleável. Daqui a pouco você já adaptou, assimilou uma coisa nova. Eu acho curioso porque todas as coisas, já falei para vocês, somos muito pequenas, portanto as experiências que nos cabem para refletir são essas pequenininhas. Aqui, alguns já sabem que eu sou uma grande admiradora de chocolate, só que não tinha muita simpatia por chocolate meio amargo. Mas como as pessoas sabiam que eu gostava de chocolate, começaram a me presentear, me bombardear com chocolate meio amargo. Provei o primeiro, para não ser indelicada, provei o segundo. Agora já provando, hoje pela manhã provando o 10º, eu percebi que ele já não era mais tão repulsivo para mim quanto o primeiro. Percebi, opa, estou mudando o meu paladar. Bom, se isso é possível no nível físico, por que não será em todos os níveis? Opa, qual é a consideração que eu estou colocando como prioritária para reger essa decisão? O meu interesse ou o interesse do todo? Ou do maior grupo que eu posso contemplar no meu atual estado de consciência? Isso dá para ir reeducando. Nós somos seres em construção, não se considerem prontos. Podemos modificar muito das nossas possibilidades. Podemos aprender a usar essas ferramentas que estão dentro do nosso kit ser humano. E viemos aqui para isso. Devo ser homem de bem, a despeito do que fizerem ou disserem. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura repetissem. A despeito do que fizerem ou disserem, devo ser esmeralda e ter esta cor. Bonito isso, é interessante. Me lembra quando ele fala do ouro, o homem de ouro platônico. Exatamente essa capacidade do ouro de estar em contato com a pele humana e jamais se corromper. Nenhuma circunstância externa rouba dele a sua natureza e as suas propriedades. E quando Platão fala do homem de ouro, ele imagina exatamente essa característica projetada sobre o ser humano. As circunstâncias não roubam de mim a minha natureza humana. Como diz Kant quando fala sobre o belo e o sublime. Um mar revolto, as escarpas dos Alpes podem me matar, mas não podem me corromper. A minha dignidade é tão inexorável e grandiosa quanto um oceano revolto ou a escarpa dos Alpes. Ninguém pode tirar isso de mim. Gênio bom, mente tranquila. Isso é a felicidade. Ou seja, ser capaz de impor um autodomínio, ser capaz de impor os valores humanos sobre a inércia instintiva, a vida sobre a sobrevivência e manter a mente tranquila, que fica muito mais fácil quando você se sente em paz, quando você se sente quites com o céu e com a terra, quites com a natureza humana, quites com aquilo que o universo espera de você. É o sono dos justos, é aquilo que mais garante a nossa felicidade. Por que temes a transformação? Que é que se faz sem transformação? Que há de mais agradável, mais familiar à natureza do todo? Como te nutrirás se os alimentos não se transformarem? Que coisa útil se pode fazer sem transformação? Como você viveria se o teu corpo não fosse capaz de assimilar o alimento, transformá-lo em nutrientes? Se na cozinha você não fosse capaz de transformar um elemento, muitas vezes sem condições de ser consumido, em alguma coisa nutritiva e saborosa? Se a vida inteira não fosse processando, não fosse transformando as coisas, como nós estaríamos vivos? A transformação é uma lei, é uma necessidade do mundo manifestado. Recordo a vocês aquele conto hindu que se diz que Shiva, que é exatamente o deus da transformação, numa época ele percebeu que os seres humanos estavam com raiva dele. Sentiam que ele lhes furtava alguma coisa, estava sempre transformando as suas coisas, inclusive gerando a morte dos corpos vivos. Shiva, muito magoado, recolhe todos os seus agentes sobre a terra e vai embora.
E aí as coisas começam a apodrecer e não fecundam a terra. E a terra se torna estéril. Os corpos morrem de doenças, começam a apodrecer, não se decompõem e começam a contaminar toda a terra. Falta alimento, proliferam as pragas, até que as pessoas, conscientes do erro que tinham cometido, fazem uma procissão e vão em busca dele, pedindo que ele volte. Que aí ele é reconhecido o seu lugar, volta com todos os seus agentes sobre a terra. A vida é moto contínuo. Não vamos procurar continuidade naquilo que não pode ter continuidade. Há um outro plano onde a continuidade se opera. Um plano de consciência, onde se busca a sabedoria, aí é contínuo. No plano manifestado, a transformação é a lei. É a única eternidade do plano manifestado, a eternidade da transformação. E ela não é casual, ela obedece a um propósito. Amar até os que o ofendem é dado ao homem. Tu também o conseguirás, se jamais esqueceres de que são teus parentes, os homens, pois que erram por ignorância e involuntariamente. Assim como tu, logo eles morrerão. Acima de tudo, pensa em que não te fazem mal, pois não pioram tua alma. Se alguém te trata mal, se alguém é injusto com você, ele pode te ferir, como dizem lá as obras de Castaneda. Um guerreiro pode ser ferido, mas não ofendido. Eles podem te ferir momentaneamente, ferir os teus brios, mas eles não te fazem perder nem conquistar nenhuma virtude com isso. A reflexão sobre isso pode te incentivar a crescer, mas esse fato em si não faz com que você decresça nem cresça como ser humano. As virtudes nem se perdem nem se ganham dessa forma. Portanto, eles não afetam o essencial da sua vida. E também saber considerar a despersonalização dos defeitos alheios. As pessoas fazem o que fazem pelo que elas são e não pelo que você é. Foi o melhor que elas lograram ser, não é algo que foi escolhido a dedo para atingir você, é simplesmente o nível de consciência em que se encontram. E quem mais sofre com o nível de consciência com que elas se encontram são elas mesmas. Portanto, ser capaz de não deixar que o mundo exterior adultere a tua natureza, isso é uma arte tremenda. Sempre ilustro nas minhas aulas da seguinte maneira, para ficar bem claro. Se você passa pela rua e um cão late para você, você não late para ele. Ele é cão, você é humano. Cada um se manifesta como aquilo que é. E eu me reservo o direito de me manifestar como aquilo que sou. Ninguém vai ter o direito de determinar a maneira como vou responder, a maneira como vou atuar no mundo. Isso é totalmente autônomo e faz parte da minha vontade e da minha liberdade. Reserva-te em ti mesmo. É inerente à natureza da alma equilibrada bastar-se a si mesma quando pratica a virtude, adquirindo a serenidade com esta prática. Isso é fundamental. A partir do momento que praticamos uma virtude, temos um ato que não visa o bem em si, mas há um reconhecimento posterior, visa algum tipo de benefício posterior, você não está praticando o bem, você está fazendo um investimento, que se não dá o resultado preciso, você daqui a pouco já não quer o bem. A satisfação do homem tem que estar no próprio ato de ter se comportado de maneira humana. Os frutos virão ou não virão? Talvez venha um dia, talvez não venha nunca. Tem homens que às vezes são reconhecidos séculos depois da sua existência. Tem uns que não são reconhecidos nunca, embora o merecessem. A questão de ser ou não reconhecido é um problema da humanidade com o seu nível de consciência. Não é um problema meu. O meu problema é lançar a semente. Quem sabe algum dia ela brota. Eu fiz a minha parte. Eu fui capaz de preservar e lançar a semente sobre a terra. Ou seja, essa é a ideia da autonomia de que fala tanto Immanuel Kant e que aqui no estoicismo também é tão importante. Sobre a tua última hora, reflete bastante. Deixa o erro com quem o cometeu. Isso é muito interessante e é a cara de Marco Aurélio. Pensar sempre, se eu morresse amanhã, o que estaria fazendo agora, o que seria importante agora. Recentemente eu vi um debate sobre isso, algumas pessoas comentando, não é bom levarmos em consideração a opinião daquelas pessoas que estão à beira da morte, porque por solidão, por carência, podem pensar só no aspecto humano,
porque queriam mais ficar com a família, queriam mais ficar com amigos e desconsideraram outras coisas que também foram importantes. Concordo. Pensar sobre o sentido da vida como um todo não necessariamente é ouvir a opinião das pessoas que estão à beira da morte, que talvez esse não seja um estado de consciência tão lúcido assim, mas perguntar a si próprio todos os dias: hoje, se eu morresse amanhã, eu estaria em paz? Quites com céu e terra? Ter essa capacidade de ter uma ideia-chave para onde você caminha. Eu quero ser um ser humano mais íntegro, mais justo, mais coerente. Alinhar todos os setores da sua vida nessa direção. O profissional, o intelectual, o campo familiar, o campo espiritual, tudo alinhado nessa direção. E com metas para a vida como um todo, em cada uma dessas áreas, para a década, para o ano, para o mês, para o dia de hoje. Como eu falei para vocês, esse é o meu curso de administração do tempo, onde eu detalho bastante isso. Agora, é importante saber, e isso nos dá serenidade, que pode ser que se eu me perguntar se eu morresse amanhã, eu tenha uma certa angústia porque não fiz o melhor. Mas o que mais me dá serenidade é saber, eu fiz o melhor que podia, dado o nível de consciência que tinha e dadas as ferramentas que eu possuía naquele momento. Helena Blavatsky tem uma frase maravilhosa que diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que pode ser esperado dele. Não conheço algo que nos dê tanta tranquilidade quanto saber que talvez houvesse uma forma melhor de administrar as prioridades da nossa vida, uma distribuição melhor do nosso tempo, mas com as ferramentas que tinha até ali, eu fiz o meu melhor. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E utilizar um dia após o outro para estar um pouco melhor e mais capacitado do que ontem. Uma vez ouvi uma oração que me marcou muito, que nunca esqueci, que dizia: Senhor, que hoje eu faça o máximo que posso, mas que amanhã eu possa mais. Eu achei isso sensacional. Que hoje eu dê o máximo que posso, mas que amanhã tenha crescido um pouco, que não fique paralisado nesse ponto. Isso justifica a pergunta: consultar a morte, tomar a morte como conselheira. Essa parada que você deve fazer várias vezes ao longo da sua vida. Perguntar: se eu fosse morrer amanhã, eu tenho dado o meu melhor e tenho procurado aperfeiçoar a minha visão para que esse limite do melhor vá se expandindo? Esse é a pergunta correta à morte. E não necessariamente ouvir aquilo que uma pessoa que está à porta da morte está dizendo. Que concordo. Aí pode haver algumas falhas que vêm da própria angústia que esse momento em geral faz nascer. Envolve-te de simplicidade, de pudor, de indiferença pelas coisas intermediárias entre a virtude e o vício. Ama o gênero humano e obedece a Deus. O poeta disse que tudo segue a lei imutável. O poeta, evidentemente, Homero. Veja bem, envolve-te de simplicidade, de pudor, de indiferença pelas coisas intermediárias. Ah, mas você acabou de falar que eu vou fazer o meu melhor. Meu melhor é intermediário. É intermediário se você considerar um ser humano pleno. Dentro do que eu podia naquele momento era o máximo. Cuidado para não aceitar as coisas mais ou menos. Ah, eu fiz mais ou menos. Eu fiz esse trabalho mais ou menos. Eu tratei aquela pessoa mais ou menos. Eu vivi mais ou menos. Eu amei mais ou menos. Eu cresci mais ou menos. Que tipo de ser humano é esse? Que tipo de vida é essa? A vida é para irmos ao máximo das nossas possibilidades. Não aceitar o intermediário entre a virtude e o vício porque todo mundo está fazendo ou porque te dá menos trabalho. Considerar que dentro desse universo que me corresponde, eu dou o meu melhor. Nunca mais ou menos. Hoje existe um certo equívoco em relação a isso. Isso é perfeccionismo, isso não é saber viver. Muito pelo contrário. Saber viver é respeitar a vida com tudo aquilo que ela nos proporciona e não jogá-la fora. Ou seja, em cada momento o meu melhor, não aceitar mais ou menos. Senão você vai ter uma vida mais ou menos. E ninguém quer isso. Deves aceitar piedosamente o que te acontece, sempre e em toda parte. Tratar com justiça aqueles com quem vives e vigiar com maior cuidado os teus pensamentos, para que nenhuma má ideia se instale em ti, para que nenhuma má ideia fixe residência aí, porque passarem elas passam a todo momento. Mas que você não se identifique com elas, elas não fixem residência e não passem a ser o centro da atuação.
Não passem a orientar a atuação. Não roubem de você o teu sentido de vida humano, que deve ocupar esse papel de centro. Aceitar piedosamente, como já falamos várias vezes, não é ser passivo. É simplesmente entender que a vida é cosmos e não caos. Isso que ela me traz nesse momento é o melhor que ela poderia trazer para que eu cresça nesse momento. Mas aceitar e ver sentido e até amar os acontecimentos da vida, que é a velha história do amor fati, que nasce exatamente aqui no estoicismo, amar os fatos da vida da maneira como eles se apresentam agora, não significa que você vai ser passivo. Eles são um degrau que vão ser pontos de apoio para que eu me apoie nele e possa me propulsionar para um nível mais alto. Eu aceito que ele exista da forma que é. Eu não me amarguro, não tento transferir a responsabilidade para ninguém, mas me apoio nele para impulsionar para um grau ainda mais elevado. Não confundam a aceitação dos estoicos com passividade. Se existe algo que eles não eram passivos. A gente está vendo um livro de um imperador que o escreveu no meio do campo de batalha. E não um homem que repousava no seu palácio enquanto as batalhas aconteciam à sua revelia, mas um homem fortemente comprometido com a vida. Aceita os acidentes que te ocorrem e foram, de alguma forma, tecidos na trama de tua vida. O que é que te pode ser mais necessário? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, diz o próprio Marco Aurélio. Ou seja, se isso veio nesse ponto da minha vida, era exatamente esse obstáculo que eu necessitava superar para crescer. Bom, se não o ultrapasso, eu coloquei um limite no meu crescimento. Mas encarar os obstáculos, a adversidade como oportunidade é um elemento fortíssimo dentro do estoicismo. Não brigar com as circunstâncias da vida, mas considerar que a vida sabe melhor do que você o que pode te ser útil para crescer agora. Isso abole a revolta e todos os sentimentos de amargura e pensamentos de raiva e de rancor que vêm junto com a revolta, e que são todos eles paralisantes, porque esses sentimentos e pensamentos tendem a achar que alguém tem que se reivindicar, alguém tem que mudar, não eu sou a vítima. Volta o olhar para o teu interior. Aí reside a fonte do bem inesgotável, se o buscares sem cessar. Ou seja, tem uma capacidade infinita que é preciso experimentar para você sentir que tem. Se você coloca como meta de vida, como eu falava ainda há pouco do chocolate meio amargo, eu vou passar a partir de hoje a olhar mais nos olhos das pessoas para sentir o que elas estão vivendo, para saber quando ajudá-las, para saber quando precisam de mim. Eu estou passando tão mecanicamente que as pessoas precisam de mim e eu não sinto. Hoje eu vou começar a fazer isso. Olhar para os olhos das pessoas quando eu cumprimentar, quando eu conviver com elas, quero sentir as pessoas, quero desenvolver empatia. Se você começa a praticar com disciplina, você percebe que daqui a pouco isso começa a te dar uma grande satisfação. Você pensa, poxa, como eu tinha aberto mão disso, como o ser humano é rico, como é bom participar intimamente da natureza humana. Não intimidade pessoal e vulgar, mas a intimidade no sentido de estar comprometido a empurrá-lo para cima, a contribuir para que ele continue caminhando. Isso, em um determinado momento, se torna a coisa mais prazerosa da sua vida, porque as virtudes humanas também dão prazer, não são só os vícios. Isso não seria injusto. E se nós achamos que elas não dão prazer, é porque não experimentamos. Portanto, rejeitamos aquilo cujo sabor a gente não conhece. A arte da vida se assemelha mais à luta do que à dança. Tem de estar sempre alerta e em guarda contra os golpes súbitos e imprevistos. E por que é assim? Porque não podemos deslizar elegantemente como numa dança, mas de vez em quando há impactos. Porque ainda não somos aquilo que deveríamos ser, que é o ser humano pleno. Então é como se você tivesse um quebra-cabeça e tivesse que encaixar nele, mas a sua peça tem defeitos, ela tem excessos, ela foi mal recortada, ela tem arestas, ela tem coisas que não encaixam. Então, evidentemente, essas arestas mal trabalhadas vão atrair aquele cinzel que vai querer te esculpir. E lógico que quando você está identificado com seus defeitos, o cinzel vai parecer cruel, vai parecer que está te mutilando. O Bhagavad Gita indiano, que é uma obra de arte, fala exatamente sobre isso. Então, perceber que, na verdade, vivemos uma luta, mas não uma luta onde haja vencidos e vencedores, mas uma luta onde há aqueles que precisam se aperfeiçoar e forças que vêm ajudá-lo nesse sentido. Vem bater para eliminar as arestas que te impedem de encaixar dentro do quebra-cabeça do todo.
Para a maioria dos desgostos, encontrarás socorro na palavra de Epicuro. Nenhum tormento será duradouro nem insuportável, caso não o aumente a tua imaginação e se o vires nas dimensões naturais. Veja que interessante, um estoico citando Epicuro. Nós temos uma visão bem equivocada a respeito do epicurismo como uma busca inconsequente do prazer, que não é verdade. Epicuro era bastante virtuoso. Nós confundimos às vezes com cirenaicos ou com outra corrente qualquer. Então, o que Epicuro diz aqui é muito interessante. Existe um grande efeito de fantasia que aumenta as coisas ou dá a elas um valor negativo que elas nem tinham. Hoje nós costumamos chamar isso, dentro de uma linguagem médica, de efeito placebo. Um simples copo d'água, se você acredita que ele é um veneno, ele pode provocar um efeito devastador em você. Assim como acontece o contrário. Um copo d'água, se você acredita que ele é um medicamento milagroso, ele pode te curar de coisas incríveis. A imaginação humana acrescenta valor positivo ou negativo às coisas, ao invés de vê-las como elas são. Ao ver as coisas como elas são, a partir da minha visão daquilo que sou, posso dar a justa medida e dimensão a todas as coisas. E perceber que as provas não são maiores do que eu. Como comentava em outra ocasião, se eu atiro uma bola em você e ela é maior do que você, está mais alta do que você, ela não te atinge, passa acima da tua cabeça. Aquilo que te atingiu é porque é do teu tamanho ou menor. E aprender a ver as coisas descontaminada de paixões, de medos, de ansiedades, de orgulhos, faz com que as vejamos na justa dimensão daquilo que são, perfeitamente plausíveis para homens que são do tamanho que somos, ou seja, a nossa altura. Pode existir algum homem extremamente bom e por todos ignorado. Lembra-te sempre disso e também de que muito pouco basta para uma vida feliz. Honestamente, isso aqui é uma coisa tão óbvia, eu duvido que você já não tenha percebido isso. Às vezes tem uma pessoa, uma multidão na rua, você vê, ali tem um artista famoso, tem um político famoso. O que é que dá fama para as pessoas no nosso momento histórico? Muitas vezes pode ser justo, mas em outras pode ser que não. Que seja um produto fortuito de uma circunstância e não de uma virtude real que aquela pessoa tenha. E às vezes você está num canto, sei lá, senta num barzinho para conversar com um amigo e a pessoa que está cantando tem uma voz deslumbrante. Mais às vezes do que todos os cantores consagrados. Você diz, bom, não está ligado diretamente à capacidade de gerar arte, o reconhecimento de um artista. Ou à capacidade de gerar justiça, o reconhecimento de um bom político. Ou a capacidade de gerar bondade, o reconhecimento de um homem grande. Infelizmente não temos o gosto muito apurado hoje, não temos uma visão muito desenvolvida. Portanto, é muito possível que hoje e ao longo da história, talvez os melhores em tudo tenham passado anônimos e tenham sido felizes e satisfeitos apenas por serem e não por serem reconhecidos como tais. Recordo de uma frase que li há muito tempo, atribuída a Indira Gandhi, nem fui atrás para checar se realmente era, mas dizia o seguinte: a humanidade se divide em dois grupos. Aqueles que fazem e aqueles que recebem o reconhecimento. Procure pertencer ao primeiro grupo, há menos competição lá. Isso para mim foi uma coisa muito interessante que eu guardo como uma ideia. Quem faz? Se houver reconhecimento, bem. Se não houver, continua fazendo. A briga hoje é pelo reconhecimento que nem sempre é tão justo assim. Passar todo dia como se fosse o último, sem agitação, nem moleza, sem falsidade. Nisso consiste a perfeição dos costumes. A perfeição dos costumes consiste em amar a vida e respeitá-la. Ainda no nosso momento histórico, onde a longevidade aumentou muito, em geral, na maior parte dos países, gira em torno de 70 a 80 anos, aí, com uma certa variação. Não é muito. Viver 70 e poucos anos, se você considera 70 e poucos anos, um dia não é pouco. É uma unidade muito significativa. Talvez fosse insignificante se você vivesse 1000, 2000 anos, mas em 70 anos um dia é muito. Saiba valorizar, é um dom precioso e escasso. Na economia não é assim? A escassez dá valor às coisas. Procure ter uma certa economia de vida e perceber que um dia não é para ser desperdiçado. É uma unidade daquilo que você tem de maior valor, que é a vida.
A vida de corpo, a vida de alma, a vida de consciência e uma série de outras discussões que não vou colocar aqui. Mas a vida é um dom precioso. Portanto, respeite, reconheça o valor dela. Ela não é tão abundante quanto você pensa. Por serem imortais, os deuses não se irritam por terem, inevitavelmente, que suportar por toda a eternidade tantos nécios. Ao contrário, por eles se desvelam. E tu, que logo acabarás e és da mesma laia dos nécios, não tens a menor paciência. Entendam, ele vive em Roma, um momento de politeísmo. Ele diz: os deuses, por serem eternos, podiam não ter paciência com o chato. Você, e eles têm, eles se fazem o melhor, eles se desdobram para ajudar esse chato. É você que é tão chato quanto, não tem paciência com eles. Você que é da mesma laia, da mesma espécie, não tem paciência. Ou seja, se um ser divino tem paciência com algo tão pequeno, você que é mais ou menos do mesmo tamanho, por que não tem? Olha aquilo, colocando aí, misturando no meio de tudo isso, Carl Jung com seu conceito de infração do ego. Em geral, a nossa impaciência em relação aos defeitos do outro significa que nos consideramos bem acima dele. Talvez você tenha achaturas muito maiores. Se você fosse capaz de se ver por fora, pelo impacto que provoca no meio, talvez você perceba que seus problemas são mais graves e geram consequências ainda piores. Ou seja, embutido por trás dessa impaciência há muito de vaidade, de orgulho imerecido. É ridículo que o homem não queira fugir dos próprios vícios, o que seria possível, e tenta fugir dos vícios alheios, o que é impossível. Ou seja, você pode pegar os seus vícios e espaçá-los, e ganhar dias sem ele, e diminuindo a quantidade de vezes que ele se manifesta, moderando a sua manifestação, cortando mais fácil. Você pode ir diminuindo a presença dos vícios na sua vida. Mas sobre os vícios alheios, diretamente, você não pode fazer nada. Indiretamente, sim, através do teu exemplo, talvez alguns te sigam, mas através da imposição da força você não pode nada. E vai encontrar o tempo todo pessoas que têm vícios, porque o mundo inteiro é dual. Agora perceba as enganações que a gente monta dentro da nossa visão de mundo, porque todas as pessoas são duais. Esses chatos que você não tolera e as pessoas que você mais ama também. E esse defeito desse chato, se fosse manifestado por uma pessoa que você ama, seria insignificante. Para ele é insuportável. Percebam como estabelecemos barreiras e toleramos às vezes por preferências pessoais e não por justiça. E somos intolerantes, mais uma vez, por exclusões pessoais e não por justiça. Estenda o seu mundo. Considere como família a humanidade. Você vai começar a perceber que essa visão dos defeitos alheios vai ficando diferente. Por fim, se praticaste um bem beneficiando alguém, por que, como um desmiolado, buscas ainda uma terceira coisa? Mostrar que o fizeste ou obter compensação. Rapaz, o que você fez já foi bom demais. Você tirou alguém de uma situação de dor, você puxou alguém do poço. Isso já não é maravilhoso? Mas se ninguém viu, não tem valor. Alguém fotografou? Colocou na internet? Não, ninguém viu. Não tem valor. Ou seja, não queremos o bem em si, mas as consequências personalísticas, sociais que eles podem nos trazer. Ou seja, se não há nenhum tipo de compensação pelo bem, o bem em si não te é suficiente. Olha que isso é um dos vícios mais comuns do nosso momento histórico. Dificilmente amamos as virtudes por elas mesmas, mas pelo que podemos ganhar ou deixar de perder através da ostentação delas. Isso não é ser virtuoso, isso é marketing pessoal e não valor pessoal. Ou seja, reflitam, percebam como tudo isso é atual, como está presente na nossa vida e como, trazendo a reflexão e colocando metas na nossa vida, devagarzinho, vamos aceitando o cinzel e vamos começando a nos remodelar. E quando nos ajustamos à lei da vida, há menos arestas para serem atingidas. É isso, ficamos por aqui e na próxima vamos ver então o capítulo 8 e 9. Um abraço.